Sétimo volume da obra. Nós unidos com nossos irmãos na planície racional. E assim, todos dentro da estrada racional, o rumo verdadeiro do seu mundo de origem, a planície racional. Todos dentro da estrada racional, com a imunização racional. Todos caminhando pela estrada a caminho do seu mundo de origem, a planície racional. E assim, unidos com seus irmãos, unidos com os habitantes da planície racional, como os eternos do mundo da origem verdadeira racional. Todos unidos pela imunização racional. Todos juntos pela imunização racional. Todos em contato com seus irmãos, os eternos da planície racional, entendendo-se com eles, conversando com eles, juntos e unidos com eles, por estarem iluminados pela verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. E assim, todos iluminados na estrada racional, a estrada que todos vão trilhando, vão caminhando para chegarem no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim vejam, parecia que estava muito longe o término dessa eternidade que estão vivendo. Parecia que não ia acabar mais essa eternidade. Parecia que esse mundo sempre seria assim mesmo, até chegar o fim da existência de todos, por meio do progresso da degeneração. Parecia que iam findar-se assim. Parecia que o mundo e todos iam acabar assim, por meio do progresso da degeneração, pela multiplicação dos seres, porque tudo que degenera diminui, e tudo que se multiplica da mesma forma. Então, vinha a extinção dos seres, mas não chegando a ela, devido estar aí, em mãos de todos, a imunização racional, a estrada racional, a estrada do verdadeiro mundo de origem de todos, a planície racional. E assim, quanto tempo de lutas perdidas aí no elétrico e magnético. Quanto tempo de lutas perdidas nessa vida que começou em água e se transformou nesses seres, acabando tudo em água. A transformação da água em seres por meio dos micróbios, dos vírus, dos germes. E assim levavam essa vida misteriosa, sem saber o porquê dela ser assim. Sem saber o porquê começaram da água, e a água se transformando em seres, e esses seres todos acabando em água. Vejam o ponto em que chegaram, sem saberem divulgar a causa e a razão de assim serem, de assim estarem e de assim viverem nessa vida triste. Triste porque estão sempre pensando no fim da existência, sempre pensando na morte, e com a morte junto de si mesmos, e muitas vezes desanimados e dizendo: eu não sei se chego o amanhã ou não. A vida não tem garantia. Não sei se amanheço, e muito menos se anoiteço. Vivendo uma vida tristonha. Tristonha porque sei que a vida não era minha, e muito menos os pertences dela. Vivendo de sonhos, vivendo de ilusões, vivendo muitas vezes desgostosos e desanimados, por saber que a vida é tão curta, sem saber por quê. Eu não queria morrer, mas eu não tenho querer. Chega o dia e cada um será surpreendido sem esperar. E assim vou vivendo a vida agonizando, cheia de falsas esperanças, vivendo porque não tenho outro remédio, mas, muitas vezes, bem desanimados em pensar como a vida é.
A vida é ingrata, e por ser ingrata, nos faz sofrer, nos maltrata e depois nos falta. A vida é ingrata. Então, muitos ficavam até desanimados de lutar, dizendo: que luta! Quais são os valores da luta? Não são nenhum, porque tudo é ilusão, aparência e nada mais. Vencer o que nesta vida? Se já somos vencidos por sermos como somos, matéria podre em vida. Já somos tão desclassificados. Já não temos classe por sermos como somos, sofredores e condenados a morrer sem saber porquê. É uma vida que faz com que a pessoa, muitas vezes, desanime de viver. Mas tudo é viver por ter vida. Porém, angustiados. Angustiados pela morte, por não quererem morrer. E assim, muitos ficavam tristes. Tristes por quê? Porque a vontade de todos é viver. Ninguém quer morrer. Todos querem viver. E assim, muitos levando a vida dessa maneira, ridicularizados dessa forma, sem saberem por que assim ficaram, sem saberem qual foi a razão e os motivos de assim serem e estarem. Ninguém nunca soube dizer por que motivo, por que razão os fizeram assim desse jeito, horrivelmente. Não se conformam de ser como são, vivendo de ilusões, vivendo de coisas imaginárias, vivendo de experiências em experiências, vivendo aí sem saber por que vivem e sofrem, morrendo aí sem saber por que morrem. Que vida, que vida, que vida angustiosa, que vida misteriosa, que vida enigmática, que vida a que ninguém nunca deu solução do porquê todos assim são. Que vida, que agonia, vida de agoniados, agonizando até chegar a hora fatal. E hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, todos sabendo o porquê assim ficaram, de onde vieram, para onde vão e como vão. Todos com a planta de toda essa formação nas mãos, da origem de toda essa formação nas mãos e da origem de todos os feitos que aí estão. E assim, hoje, maior contentamento e maior alegria não podiam ter, o de conhecer o porquê assim são e o porquê de tudo assim ser, o porquê sempre o mundo assim foi e o porquê ninguém pode dar solução disso. E hoje há as soluções em mãos de todos, vindo de fora desse mundo elétrico e magnético, vindo do mundo da origem de todos, a planície racional. Vejam de que forma e de que modo puderam conhecer e saber o porquê desse mundo, o porquê de todos e de tudo que existe nesse mundo. E assim, hoje, todos na estrada certa, no caminho certo, na estrada racional, abrilhantados com a imunização racional, o rumo certo da mudança desse mundo, que não é do animal racional, para o verdadeiro mundo do animal racional. Vejam de que modo e de que forma veio parar em mãos de todos a revelação da origem desse rincão de amarguras, de sofrimentos, desse rincão de tormentos, de sepulturas, todos sendo sepultados aí dentro do elétrico e magnético, sem saber qual a razão. E hoje, todos sabendo qual o motivo por que foram parar aí, dessa forma como estão, e como estavam, ignorando tudo dentro desse buraco, que é o mundo cheio de mistérios, cheio de enigmas, vivendo essa vida incerta, cheia de incertezas, cheia de atropelos, cheia de aborrecimentos,
cheia de tormentos. Não sabiam o porquê de tudo isso. Vida cheia de ruínas, cheia de uma infinidade de males, vivendo às tontas, vivendo às cegas, vivendo quase igual a outro animal qualquer. Tudo de ruim sempre aumentando. Todos nessa dúvida constante, duvidando de tudo. Tinham que duvidar mesmo, pois não conheciam o certo e vendo que não existia o certo, tinham que duvidar de tudo e até de si mesmos, vivendo amargurados, desconfiados, indignados, cheios da vida, por não conhecer o porquê dela. De forma que, muitas vezes a pensar, chegavam a desanimar, dizendo: não sei por que vivo assim desta maneira, num mundo em que não se sabe por que se vive. Isto é um mistério que ninguém nunca poderia descobrir. Este mistério será coisa difícil de desvendar. Este mistério é pior do que uma rocha, pois o mundo é tão antigo e ninguém nunca descobriu de onde viemos nem para onde vamos. Ninguém sabe o porquê da existência deste mundo. Ninguém o viu fazer, nem como foi feito. Todos ignoram a formação dele. E assim está aí um retrato da vida do encanto, da vida desse bosque de amarguras, em que o encantado vivia a vida toda a se lastimar, maldizendo-se da vida, e sempre insatisfeito com ela. E assim tem um pedacinho da vida do encanto, da vida de lágrimas, dores e sofrimentos, da vida dos tormentos noite e dia, por não saberem por que assim viviam, vivendo por terem vida, mas sem saberem a razão. E hoje, a revelação em mãos de todos, de tudo isso, do porquê de tudo isso, de assim ficarem, do porquê assim são, vendo e sabendo que, de forma alguma, o encanto não poderia se desencantar dessa vida de encantado. Agora, vejam que fonte de perdidos. Todos aí perdidos sem saber porquê, nem para quê. Sem saber como ficaram aí perdidos. Sem saber como surgiram aí nesse mundo, vagando sem saber porquê, procurando tudo saber e ficando todos na mesma, encantados sempre, por serem encantados com a natureza, encantados com o brilhante, encantados com o diamante, encantados com o ouro, encantados com as belezas, encantados com as riquezas materiais, encantados com a flora, encantados com a flora marinha, encantados com a flora vegetal ou botânica, encantados com a luz, com o sol, com as estrelas, com a água e com tudo que compõe essa natureza do encanto. Então, por ficarem encantados por todos os pertences aí do encanto, ficavam distraídos à procura de descobrir a origem daquilo que não sabem como foi feito, de que fez, como fez, por que fez. Ficavam distraídos, mas fazendo pesquisas, querendo encontrar aquilo que não perderam, ou adivinhá-lo. E assim, forjando nomes e encantados por tudo. Enfim, viviam distraídos e admirados com os feitos do mundo. Ficavam assombrados e espantados com tudo que viam e que nunca viram. Sempre querendo ver tudo e sem saber como ver. Quem os fez, como fez, por que surgiu assim, por que foi feito assim. Nunca souberam, vivendo aí a manter os mistérios e os enigmas, sem poder dar solução de coisa alguma, nem de si mesmos,
por serem encantados. E assim vejam que vida de martírios, que vida de sofrimentos a vida do encantado, a vida do sofredor, que sofre sem saber porquê. E hoje, sabendo e vendo o porquê de tudo isso, conseguiram descobrir o que mais precisavam, o que está aí em mãos de todos, a imunização racional, que veio de fora, do mundo da origem de todos, da planície racional, do mundo de onde originou-se esse encanto que aí está. Hoje, todos sabendo o modo e a forma tão natural e simplesmente, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, conhecendo sua origem e o seu verdadeiro mundo. De que forma foram parar aí, dessa maneira, degenerados e deformados daquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E por se degenerarem e se deformarem, é que ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural, vivendo aí todos como verdadeiros parasitas e sem saber porquê. Por que são parasitas? Ninguém sabia dizer porquê. E assim, vivendo que nem um outro parasita qualquer, mas diferente, ambulante, um parasita mais destruidor do que todos os parasitas, vivendo até, muitas vezes, sem graça, dizendo: como é que nos foram proporcionadas todas estas coisas, todas estas graças? E ninguém sabe dizer o porquê disto tudo. Até hoje, isto tudo é mistérios. É mistério para todo lado. É mistério para todo canto. A nossa formação, geração e criação se encontra misteriosa até hoje. Ninguém nunca deu uma solução. Como é que nós viemos parar aqui, que nem verdadeiros parasitas? Só destruir tudo que aqui vamos encontrando, sem saber quem fez, sem saber quem é o dono. Nós nos intitulamos donos daquilo que não é nosso, de uma coisa que nós desconhecíamos. O dono vivendo uma vida tão sem jeito, e muitas vezes tínhamos vergonha de sermos assim tão vazios, mas tão vazios de tudo, por vivermos uma vida falsa, pisando em cima desta terra, sem saber porquê, usando e abusando de tudo que fomos encontrando e procedendo como um outro animal qualquer, que vive sob o domínio da inconsciência, que não sabe o que faz, que não sabe o que está fazendo. E assim, vivendo uma vida sem saber o que estamos fazendo, porque não sabemos o porquê que estamos assim vivendo. Como é que vamos saber o que estamos fazendo? Estamos vegetando igual a um outro parasita qualquer, sem valor. E assim, vamos vivendo esta vida de inconsciência, inconscientemente, até que chegue o dia de sabermos o porquê de nós assim sermos. Porque isto tem que ter um dono, que um dia há de nos dar uma satisfação do porquê desta vida assim ser e do porquê deste mundo assim ser. Há de chegar o dia em que nós vamos ter ciência de tudo, do porquê de tudo isto. Até que chegou o dia. Está aí, em mãos de todos, a imunização racional, para que todos sigam o verdadeiro rumo, a estrada racional, para chegar ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim vejam quanto tempo perdido de lutas sem proveito aí no encanto. Tudo isso por causa do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade de entrarem pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado
foi esse passeio até aí embaixo e ficarem assim como estão. Passando essa temporada toda para terem a solução do porquê dessa formação assim ser, do porquê da origem do elétrico e magnético, desse encanto, que, para os encantados, não tinha solução, com o dono escondido, que nunca apareceu a ninguém. Enfim, todos queriam saber, na ânsia de saber, ansiosos por saberem quem foi que fez esse mundo. Quem é ele? Onde está ele? Onde reside ele? Que não fala com ninguém, nem aparece a ninguém. Enfim, viviam aí no elétrico e magnético, nessa luta, que fez, de que forma e de que jeito. E por que todos queriam conhecer quem fez esse mundo assim. E hoje, todos estão sabendo, estão vendo que tudo foi tão diferente do que pensavam, do que imaginavam, do que supunham que fosse. Tão diferente. Hoje, estão conhecendo e sabendo que foram seus próprios habitantes os causadores de tudo que aí está. E por isso, aí estão sofrendo as consequências do que fizeram, as consequências do que criaram, as consequências do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Hoje, todos sabendo, conhecendo e sentindo todas essas verdades das verdades, da geração, criação e formação, como foi e como foram os primeiros passos para assim ficarem, para assim estarem, para assim serem. E hoje estão vendo, se assim são, se assim estão, os culpados são todos que aí estão, de serem como são, de estarem como estão. Como estavam desconhecidos do porquê assim ficaram e se deformaram em animais racionais. E, por se deformarem, ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural. Hoje, conhecendo o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes da planície racional. Hoje, todos de volta para o seu mundo de origem, por meio do conhecimento que aí está em mãos de todos, a imunização racional. Então, se assim são, é porque são culpados de assim serem. Se assim ficaram, é porque foram culpados de ficarem assim, por entrarem no pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, pela livre e espontânea vontade, e progredir por conta própria, pensando que tudo ia bem, porque eram puros, nunca souberam o que era sofrimento, não conheciam coisa alguma do sofrimento, e vinham puramente progredindo, e daí começando a descer lentamente, por não estar pronto o pedacinho da planície para entrar em progresso. O resultado foi chegarem ao ponto em que estão, dando esse passeio sem saber porquê, passeando nessa terra sem saber porquê. Por se deformarem como animais irracionais, é que ficaram desconhecidos da sua origem, do seu verdadeiro natural. E hoje, sabendo o porquê disso tudo e vendo quanto tempo perdido aí dentro do elétrico e magnético, perdidos porque não são daí, e quanto sofrimento sem recompensa. E assim, ficaram iludidos, vivendo de ilusões e julgando e pensando que a vida é essa mesma, e na mesma hora se contradizendo. A vida não pode ser esta mesma, porque não é possível que a vida seja esta mesma, porque não é possível que o sofrimento domine todos. Se nós sofremos, há de existir uma causa, porque não há sofrimento sem causa. E esta causa, com o tempo, é bem provável de ser descoberta.
E aí, hoje, em mãos de todos, descoberta a causa do sofrimento, a causa desse mundo, a causa de todos serem mortais, a causa de todos serem como são, a causa e a origem de toda essa formação, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, todos sabendo, conhecendo e felicíssimos por estar definido e definida a situação do mundo e a situação de todos, dentro desse rincão de sonhos, sofrimento e ilusão. Iludidos por serem animais. Por serem animais é que viviam iludidos pela matéria, a parte animal do corpo, que é justamente a parte elétrica e magnética. Esta parte, como já sabem e já conhecem, é a parte animal. E é que faz com que a pessoa fique iludida com tudo, iludida pela vida animal, igualmente a outro animal qualquer, que ficam iludidos com a vida. Então, ficaram assim iludidos pela matéria. Ficaram iludidos por tudo quanto é de material, achando a matéria linda, achando a matéria rica, por estarem vivendo como um animal, dando valor à lama. Animal é que dá valor à lama. O porco é que dá valor à lama. Matéria é lama. E por estarem ligados ao elétrico e magnético, aos fluidos do irracional, por estarem ligados nessa base do bicho, pensam e vivem iguais a bichos, iludidos por tudo quanto é de material. E sabendo que na matéria está o mal, traídos pelo mal, sofrendo pelo mal, e dando valor ao que não tem valor. E hoje estão vendo e sabendo por que eram assim, agarrados com a matéria, a ambição sempre na frente, a inveja, o olho grande, a cobiça, porque viraram bichos também. Por isso são animais racionais, por estarem ligados à influência do bicho, o elétrico e magnético. E por estarem ligados a esses dois fluidos do animal irracional, é que procediam assim, e viviam assim, igualmente ao irracional, dando valor à lama, iludidos com a lama, iludidos com a matéria, como outro animal qualquer. Está aí o porquê viviam como bichos. Está aí o porquê viviam como outro animal qualquer, iludidos com a lama, iludidos com a matéria, com os pertences da água, a água que se transforma em seres, e por tudo ser deformado, são todos diferentes uns dos outros. Agora vejam quanto tempo de lutas perdidas por estarem iludidos, iguais a outro bicho animal qualquer. Viverem iludidos igual a outro bicho qualquer, por estarem ligados ao fluido, aos dois fluidos do animal irracional. Então, viviam idêntico ao irracional, valorizando a matéria, a lama como elemento de prestígio e se ridicularizando assim dessa forma, a ponto de muitas vezes dizerem consigo mesmos: chegamos ao ridículo do nada, porque prezamos o nada como tudo. O que vale a matéria? Nada. E o que vale a nossa vida? Nada. É por isso que se acaba em nada. Então, chegamos ao ridículo, porque temos conhecimento e reconhecimento de tudo isto. Temos que viver assim mesmo. Mas que castigo! O que foi que nós fizemos para sermos tão castigados desse jeito?
E hoje, vendo que fomos nós próprios que estamos sofrendo as consequências de ficarmos assim. Está aí o ponto do nada, a vida do nada, as lutas sem proveito, porque tudo se acaba. Tudo é tão passageiro como os pouquinhos anos de vida. Pronto, acabou-se a vida. E como estão, cada vez mais, os anos de vida de todos diminuindo, pelo progresso da degeneração. A degeneração impera pela degeneração dos seres. Tudo que se multiplica, degenera e diminui. E assim, cada vez, os aninhos de vida vão diminuindo, até diminuir de todo, mas não chegando lá, porque estão aí, em mãos de todos, a imunização racional, para embargar a extinção dessa geração, que, por meio do progresso da degeneração, viria mais adiante a extinção dessa geração pela multiplicação dos seres. Agora, vejam que a ilusão dominava todos, devido estarem ligados aí ao elétrico e magnético, devido estarem ligados aos fluidos do animal irracional e, ligados aos fluidos do bicho, tinham que pensar como bicho e viver como bichos. Os bichos vivem iludidos com a lama, com a matéria. Os bichos são ambiciosos. Os bichos são invejosos. Os bichos são ciumentos. Os bichos têm inveja uns dos outros. Os bichos são geniosos. Os bichos são brigões. Os bichos são desconfiados. Os bichos são falsos. Os bichos são traidores. Os bichos são fingidos. Os bichos são velhacos. Os bichos são mentirosos, gananciosos e invejosos. Os bichos é que são assim. Vivem igualmente a bichos, por estarem ligados à mesma base do bicho, por estarem ligados à base dos bichos irracionais. Tinham que ser iguais aos irracionais, guerreiros, pretensiosos, orgulhosos. Enfim, igualmente ao irracional, por estarem ligados à mesma base do elétrico e magnético. Então, ficava a pessoa muitas vezes a perguntar a si mesmo ou a perguntar uns para os outros: por que nós somos assim? Como é que nos fizeram assim? Ninguém sabia responder. E assim, sendo conservado tudo isso em segredos, mistérios e mais mistérios, todos fazendo mistérios de tudo isso. É um mistério. Aquilo é um mistério. Aquilo se encontra ainda misterioso. Tudo se encontra ainda misterioso. Tudo em mistério. Esse mundo envolvido em mistério. Ninguém conhecia coisa alguma do seu ser. Um enigma, tudo enigmático dentro desse enigma. E os bichos sempre com a mania do bicho, de querer saber uns mais do que outros. Os bichos sempre foram vaidosos, mas a sabedoria dos bichos era tanta que os bichos não sabiam o porquê do mundo e o porquê da sua existência aí dentro desse mundo. Que bonita sabedoria! Não sabiam o porquê de sua existência e se considerando todos sábios. Sábios de quê? Iludidos. Um iludido não sabe o que diz. A ilusão era tanta que julgavam ser sábios. Sábios da vaidade e das fantasias. Ficavam tão iludidos que julgavam ser o que não podiam ser. Sábios puros e santos. É a mania do bicho. Uns querendo ser melhores do que os outros. Uns querendo saber mais do que os outros. Uns querendo ser mais puros do que os outros. E outros puríssimos
intocáveis, verdadeiros santos, a ponto de existirem os santos. E puro é um santo, santo de lama podre. Matéria é lama, só mesmo nas entranhas de quem está variando e que chega um absurdo desses. Mas é a mania do bicho, a vaidade, a prosa, o ciúme, a inveja, a ambição, a cobiça, a falsidade, a traição, o orgulho e o fingimento. Enfim, basta ser bicho para ter todos os defeitos ruins por estarem ligados ao elétrico e magnético, que é a causa disso tudo, que é a causa dessa ruína, por estarem ligados à base do animal irracional. Está aí a causa de serem assim, porque não há efeito sem causa. Se existem no ser humano todos esses defeitos, é porque existe a causa. A causa é a base a que estão ligados, do animal irracional, o fluido elétrico e magnético. Então, não são culpados de assim serem, mas são culpados de aí estarem vivendo, por saírem de onde saíram, por virem de onde vieram. Portanto, são culpados de aí estarem. E assim, hoje, todos dentro da estrada racional, por terem em mãos o conhecimento da imunização racional, estão marchando dentro da estrada racional, a estrada onde todos vão caminhando e estão caminhando para chegar no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, no seu verdadeiro lugar de onde saíram. E assim, hoje, todos com o verdadeiro conhecimento em mãos, no caminho do seu verdadeiro paraíso, para se encontrarem com os seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, na planície racional, no mundo de origem de todos. E assim, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso, por todos serem orientados pelos habitantes do seu mundo de origem. O mundo se tornando um paraíso, por todos serem equilibrados racionalmente, pelas orientações do seu mundo de origem, a planície racional. E muito mais equilibrados ainda por adquirirem a vidência racional, por estar dentro do seu eu, o fluido racional, ligando todos ao seu mundo de origem. Todos ligados ao seu mundo de origem por meio do fluido racional, e nascendo em todos, naturalmente, a vidência racional. E aí, na Terra, a vida se tornando um verdadeiro paraíso, todos se compreendendo, todos se entendendo, todos vivendo como nunca viveram, vivendo racionalmente, e não como estavam vivendo irracionalmente, vivendo como feras, por estarem sob o domínio dos fluidos das feras, dos fluidos do animal irracional. Então, assim, vivendo todos felizes, alegres e contentes, por todos serem orientados pelos habitantes do seu mundo de origem, a planície racional. E isto é para já. E para já, porque o conhecimento está aí em mãos de todos, chegando todos ao mesmo entendimento, por ser o conhecimento racional um só, a razão do seu ser, a razão da sua origem. E a razão é que governa todos. A origem é que governa todos, ficando todos esclarecidos pelo seu mundo de origem. E assim, nascendo entre todos o que nunca existiu, a felicidade completa, a fraternidade entre todos. O que nunca existiu, a felicidade completa, a fraternidade, a paz e o amor, por todos serem orientados racionalmente. Então aí, na Terra,
a vida aí na Terra se tornando um verdadeiro paraíso, cessando todos os males do corpo e todos os males da vida, por todos estarem em forma racional. E uma vez todos em forma racional, todos conscientes racionalmente, todos equilibrados racionalmente e vivendo racionalmente, vivendo como devem viver, até a extinção da lama, até a extinção desse corpo de lama. Matéria é lama. E assim, acabando esse sofrimento secular, esse sofrimento milenar, esse sofrimento que se multiplica de dia para dia, por viverem todos igualmente a bichos, como no exposto anterior, igualmente a bicho por estarem sob o domínio dessa base a que não pertencem, a base do animal irracional. Bichos é como estão vendo. Bichos não se entendem, vivem sempre desentendidos. Não se entendem nem a si mesmo. Bicho é desequilibrado. Bicho tem todos os defeitos. É bicho por estar sob a influência e a regência da base do irracional. Ligado a essa base, sendo regidos e orientados pela base do animal irracional. Então, tinham de ser igualmente ao animal irracional, desequilibrados, desentendidos, ferozes, guerreiros, brigões, nervosos, desorientados, cheios de defeitos pelo desequilíbrio feito pelos fluidos elétrico e magnético, que são os causadores de todas essas ruínas e outras mais, que são os causadores das ruínas do corpo e das ruínas da vida e outras mais. Ficava a pessoa pensando muitas vezes e dizendo: como nós somos esquisitos, somos bons aparentemente. De uma hora para outra nos tornamos uns verdadeiros monstros, piores que o irracional. A nossa natureza é esquisita, é uma coisa que ninguém entende e ninguém compreende. Quando é que nós vamos deixar de assim sermos? Dizia outro: só quando morremos. Mas será que nos fizeram tão ruins assim? Mas tão ruins que parecemos muitas vezes uns loucos. O animal racional muitas vezes faz papel de louco. Está bom e de repente comete desatinos, loucuras. Que natureza esquisita essa nossa! Ninguém sabe por que somos assim. Assim diziam. Começava a agonia de querer saber o porquê era assim, agonizando desse jeito, sem saber por que eram assim. Então dizia outro: existe um Deus, mas esse Deus nos abandonou. Talvez, diz outro, se arrependeu de nos fazer assim, sofredores, e não quis aparecer entre nós. Isto são as suposições, as histórias, os contos, para ver se encontravam uma justificação para essa vida, uma justificação do ser dessa vida, uma justificação de serem assim, que nunca encontraram e nunca poderiam encontrar. E continuava tudo na mesma, de pior para pior sempre, uns contra os outros, guerras de todos os feitios, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todas as formas, guerreando a vida inteira para poder viver e lutar dia e noite, lutando ferozmente, enfrentando os maiores obstáculos e sacrifícios para a sobrevivência, e a correspondência muda sempre ficava. O sofrimento sempre imperando entre todos, as agonias permanecendo, enfim, chegando todos ao auge e dizendo: não sabemos mais o que vamos fazer para encontrar a paz, a alegria e o bem-estar.
Não sabemos mais o que vamos fazer para encontrar a paz de todos, a alegria de todos, o bem-estar de todos. Quanto mais procuramos consertar, tudo se multiplica ao contrário. O sofrimento sempre aí está. Não há mais quem possa equilibrar esta humanidade. O desequilíbrio cada vez aumenta mais. Os distúrbios, as confusões, as brigas, enfim. Tudo de ruim cada vez se multiplica mais. Não sabemos o que vamos fazer para o equilíbrio de todos. Esta vida e este mundo envolvidos em grandes mistérios. E por isso, surpresas em cima de surpresas. O mundo se tornou um enigma indecifrável. Nós, que vivemos neste mundo enigmático, porque desconhecemos a nossa origem, desconhecemos por que assim somos. Vivemos mesmo como uns aventureiros, aventurando para acertar ou não. A vida se tornou um sonho, por a inconsciência permanecer. A inconsciência é um animal. O animal não dá conta do seu ser e não dá conta do porquê ele assim é. E vivemos aqui nos destruindo, porque nascemos de uma podridão. Podres em vida, sem saber porquê, e por sermos podres, vamos nos destruindo. Quando vemos, a vida acabou-se, e ficam os demais, aqui neste mundo, nas mesmas lutas, com as mesmas ideias, amassando esta lama, sem saber porquê, se alimentando de lama, sem saber porquê, e vivendo neste ridículo a vida inteira, sonhando, iludido e dizendo: esta é a vida de condenado sem saber porquê, de um condenado a sofrer sem saber porquê, e condenados à morte sem saber porquê. O ridículo a que o animal racional chegou, a um ponto de não saber a origem do seu ser e o porquê de ser assim, o porquê de viver assim, o ridículo dos ridículos, mas vivendo iludido, vivendo sonhando inconscientemente. Só dava por esses ridículos todos quando começava a sofrer. Então, vinham chegando as desilusões e procurando sempre se livrar do sofrimento, sempre sendo tragado por ele nesta vida de tormentos, e dizendo muitas vezes: esta vida é de louco. O louco é que não sabe por que assim é. Está tão louco que está variando, penando e dizendo que a vida é esta mesma, e na mesma hora não se conformando com o sofrimento nem com o extermínio da vida. Isso, só mesmo uma vida de louco. O louco é que perdeu a consciência, e quem tem consciência não sabe o que diz. E assim, estavam todos vivendo como formigas no seu mundo, que não sabem o porquê do formigueiro, como o peixe dentro d'água que não sabe o porquê da água, como o pássaro que voa e não sabe por que voa, como a chuva que chove e não sabe por que chove, e por isso ou chove demais ou chove de menos. E assim, vejam esse pequeno retrato do encanto, dessa vida do encanto, tão chocante, tão humilhante, por nada serem. O nada não tem nada que se aproveite. E por isso, o nada nada vale. O nada sempre é nada. Principiou do nada e acaba em nada. Então, para que esses valores todos? Só mesmo de quem está sonhando ou de quem está louco. Veja que calamidade, que monstruosidade. Chegou a vida do nada. E assim, quem contempla o nada como tudo, está perdendo tempo. Porque o tudo do nada não vale nada. É do inconsciente, é do animal irracional. E assim,
Em comparação, todos estavam vivendo brigando por tudo, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, se maldizendo por tudo na vida de verdadeiros bichos. O bicho é que vive assim. O bicho é que não se compreende, não se entende. Vida de bichos. O bicho é que não tem consciência do que está fazendo. Não se conhece e por isso vive assim, padece, julga e pensa que a vida é essa mesma pela inconsciência que tem, por desconhecer o porquê ele assim é, feroz. E assim está aí o ridículo do animal racional. E hoje, chegando em mãos de todos a imunização racional, para todos chegarem em seus lugares, para todos chegarem em seu lugar verdadeiro e deixarem de assim serem sofredores, penitentes, por desconhecerem o porquê do seu ser. E hoje, aí, a estrada racional, a luz racional iluminando, a estrada iluminando todos que estão com os livros nas mãos, noite e dia, dia e noite. A distração melhor, a diversão melhor, o passeio melhor é os livros nas mãos, caminhando pela estrada que vai dar no mundo da origem de todos, a planície racional. Estas repetições não são para todos, mas para uns é preciso e para outros não. Estes comentários são repetidos para os mais endurecidos, os mais embrutecidos, e mostrar a todos essas brutalidades da vida dos bichos e o porquê dessa brutalidade toda. Para uns é preciso esses comentários da vida da matéria, para outros não. Não é para todos. E assim hoje, todos com o leme real em mãos, com a bússola racional, para irem se encontrar com seus irmãos, para irem se juntar aos seus irmãos na planície racional, os racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Mas para isso é preciso marchar racionalmente, com persistência na leitura, ler e reler sempre, para adquirir o equilíbrio racional e ser orientado pelo seu mundo de origem, a planície racional, o verdadeiro mundo de todos, para onde todos estão de volta, para onde todos estão mudando, a mudança do mundo do bicho, do animal irracional, para o seu verdadeiro mundo, o verdadeiro mundo do animal racional, a planície racional. Então, tratem de ler e reler, para adquirir a vidência racional e serem iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do seu mundo de origem, o sol racional do mundo da verdadeira origem do animal racional, e não esse sol aí, do elétrico e magnético, que é do bicho irracional, da vida aí do fogo, do elétrico e magnético. E assim, a imunização racional desenterrando o animal racional dessa lama, desenterrando o animal racional aí dessa caveira, desenterrando o animal racional aí dessa matéria. A imunização racional desenterrando todos que aí estão e não sabiam por que assim são, e não sabiam o porquê aí estavam, enterrados aí na lama, enterrados aí na cova, irmãos da cova, irmãos da sepultura, sem saber por que acabavam assim nessas condições tão humilhantemente, tão chocantemente, tão horrivelmente, tão desgostosamente, tão apaixonadamente. Todos tinham pavor, e têm pavor da cova e da sepultura,
e vivendo aí nessas condições horrivelmente, humilhados, por acabarem assim, por se exterminarem assim, tão humilhantes, tão degradantemente, e não sabiam o porquê dessa situação vexatória, depois de ser um tudo aparente, se exterminar ou terminar em lama, em água. Que desolação! Para os encantados, essa vida que ninguém sabia o porquê dela, tendo que suportá-la, porque não tinham outro remédio, tendo que suportá-la por não saber o porquê suportá-la, por não saber o porquê dela ser assim. Que vida! Vida de desespero, de desolação, das agonias, da aflição, do desespero noite e dia. Então, todos estão à espera de que chegue a hora mais desagradável, o fim da existência. E assim hoje, este rosário longo, intensamente longo, aí em mãos de todos, o porquê dessa vida assim ser, em mãos de todos o conhecimento, para deixarem de assim ser. A imunização, o porquê de assim serem, e o conhecimento para deixarem de assim serem em mãos de todos. A imunização racional, para verem como o mundo é tão desolador e a vida tão desoladora. E assim, quanto mais vivem, mais aprendem. Mais aprendem o certo, conhecem o certo. E para que tudo dê certo, porque de erros já chega a vida do encanto, a vida dos papagaios, a vida das contendas, a vida dos descontroles, a vida dos viajantes, que viajavam em um mundo sem saber porquê. Viajantes estes que não sabiam de onde vieram nem para onde vão. Viajando dentro desse solitário buraco, dessa solitária caveira, perdida aí sem ninguém saber porquê. E assim, a razão de serem deformados é a livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio. A livre e espontânea vontade é que é a causa e a razão da deformação. Sim, porque não conheciam o mal. Vieram conhecer o mal depois de deformados. E depois de deformados é que ficaram mal e vieram conhecer o mal. Quando eram racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, não conheciam o mal. E por não conhecerem o mal, ele não existia. O mal não existia, nem ninguém conhecia. Entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. Um pedacinho da planície. E por esse pedacinho não estar pronto ainda para entrar em progresso, é que deu a causa a essa deformação. Esse pedacinho começou a descer. Por não estar pronto, eles iam muito bem, porque eram racionais, puros, limpos e perfeitos, até que, como já sabem, com o tempo se extinguiram. Veio a extinção por não estar pronto o pedacinho que começou a se degenerar, a se deformar. E daí a extinção dos corpos anteriores originaram a estes. E os que se extinguiram em cima da planície, o sexo masculino. Os que se extinguiram em cima da resina da planície, o sexo feminino. Então aí é que vieram conhecer o mal, o elétrico e magnético. E agora, todos cientes do princípio desse mundo, da origem dele e o fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Não há princípio sem fim. Então, está aí o princípio e o fim, de onde vieram e como vieram, e para onde vão e como vão, voltando tudo ao seu lugar de origem por meio da imunização racional. Isto se deu
porque entre os puros, limpos e perfeitos não existe coação de liberdade. Este pedacinho da planície era um pedacinho puro, mas ainda não estava pronto para entrar em progresso. E eles achavam que iam muito bem, como até hoje. Muitos pensam iguais. Muitos acham que vão muito bem com a vida da matéria. E até hoje, todos têm o seu livre-arbítrio. Começam com o livre-arbítrio e está aí com o livre-arbítrio. Todos têm a livre e espontânea vontade. E assim, hoje, todos de volta para o seu mundo de origem, marchando na estrada racional, voltando para o seu mundo de origem. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê que assim ficaram, o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Hoje, todos cientes da descida e cientes da subida, foram aí fazer o quê? Dar um passeio aí num mundo desconhecido de si mesmo, porque se deformaram em animais e ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos. E por ficarem desconhecidos, mantendo esta vida por não conhecer a vida verdadeira, mantendo a vida falsa como se fosse verdadeira. Então, acostumaram-se a dizer: a vida é essa mesma e não tem cura. A vida é esta mesma. Mas, na mesma hora, se contradizendo, por não suportar o sofrimento e por não suportar viver desta maneira, por não suportar o extermínio. Ninguém se conforma com a morte, por muito ruim que estejam, queremos é viver. Então, se contradizendo sempre, porque muitos costumam a dizer: a vida é esta mesmo, mas não se conformando com o sofrimento e com a morte, falando inconscientemente como quem vaga que não sabe o que diz. E assim, hoje, todos contemplados com a imunização racional, a situação do mundo definida, a situação de todos definida, todos se encontrando com o seu mundo de origem, sem esperar, se encontrando com seus irmãos, descoberta a origem e todos felicíssimos, todos riquíssimos de felicidade, por encontrar o verdadeiro caminho certo, a estrada certa, a estrada racional, a estrada verdadeira do animal racional. Todos felicíssimos por saberem e conhecerem que o certo está em mãos de todos, a imunização racional. Agora é ler e reler, para ir desenvolvendo, e desenvolvendo-se racionalmente, para adquirir a vidência racional. Então, aí está completamente imunizado pelo fluido racional, do fluido do mundo do animal racional dentro do seu eu. Lendo superficialmente, custará muito a conseguir a vidência racional. Tem que ter persistência na leitura. Tudo na vida se consegue e é com persistência, com amor e abnegação. E assim todos juntos do racional superior, todos unidos com o racional, todos juntos dos seus irmãos, os habitantes da planície racional, todos juntos dos habitantes da planície racional. Felicidade maior do que esta não pode existir. Satisfação maior do que esta não pode existir. Todos unidos ao seu mundo de origem, todos ligados ao seu mundo de origem, pela imunização racional, unidos com os habitantes da planície racional, por meio da imunização racional. E assim,
todos vivendo racionalmente, e não como feras humanas, como bichos, porque aí desliga-se o elétrico e magnético. Desliga-se a parte animal do corpo, e imperando entre todos o equilíbrio, a mentalidade racional e o progresso racional. Vejam o ponto culminante que a humanidade toda chegou nestes momentos que ninguém contava, com a maior dádiva, a imunização racional, o maior tesouro do animal racional. Há muito, todos vinham pensando que estavam aí nesse mundo abandonados. Não estavam abandonados, como está aí, como estão aí as provas. E sim, precisavam o desenvolvimento de todos, o desenvolvimento da cultura, para poder entender o que é imunização racional. Dantes eram muito atrasados. Eram bichos mesmo. Viviam como bichos. Nem falar sabiam. Eram gagos muito atrasados. Então, ainda chegou em tempo, porque chegou a imunização racional dentro da sua época e dentro do seu tempo, justamente na hora mais precisa da humanidade, as horas que todos vivem à procura do certo, à procura de acertar o verdadeiro rumo, um novo rumo para a felicidade de todos no mundo, para a salvação de todos no mundo. Está aí, chegou na hora certa, a imunização racional, a hora onde todos estão clamando e pedindo um rumo certo na vida, um rumo certo no mundo. Está aí, em vossas mãos, a imunização racional. Nestas horas em que o desequilíbrio vem imperando entre todos, desequilíbrio esse que proporcionou um desassossego entre todas as camadas, e a vida se tornou indecisa. Indecisões em tudo, indecisos com tudo. Por hoje ser uma coisa e amanhã já ser outra, depois outra, depois outra e depois outra. Enfim, a instabilidade e, daí, as indecisões. Daí, o medo, o receio e a intranquilidade. A imunização racional chegou na hora para pôr termo às agonias de todos. A agonia de todos.